E do lado do Corinthians? Olá. A carinha do Antônio Oliveira aqui no nosso telão também é de preocupação e de que a coisa não tá nada boa, hein, Vlad? Exatamente, Mário. Um beijo para você, um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians vive numa grande crise dentro e fora de campo. Como a gente noticiou ontem, uma derrota para o Atlético Paranaense no final de semana na Liga Arena pode selar até mesmo a demissão do técnico Antônio Oliveira. A gente sabe também que vai ter um protesto marcado pela torcida Gaviões da Fiel, principal organizada do Timão, hoje no Parque São Jorge, sede do clube, às 7h10 da noite. Ontem, um ônibus da Camisa 12, outra torcida organizada do Corinthians, saiu diretamente de Florianópolis do jogo quando o Corinthians perdeu para o Internacional diretamente para o Parque São Jorge e teve uma reunião com Augusto Melo de cerca de 30 minutos. Mais ou menos 30 torcedores conversaram com o presidente e com alguns diretores. Eu estive ontem lá no Parque São Jorge, conversei com um deles e ele falou alguns detalhes da reunião, como que foi a conversa com Augusto Melo. Eles falaram a respeito do planejamento, talvez da contratação de um novo CEO para o futebol, também da vinda de reforços para a equipe, agora na janela no meio do ano, né, de transferências, que começa em julho. Além disso, falou a respeito também das mudanças na diretoria. Palavras do Augusto Melo para os torcedores: quem tinha que sair, já saiu. O Corinthians que busca no mercado um goleiro, meio-campistas e também atacantes. Os nomes mais comentados principalmente do Hugo Souza, jogador do Flamengo que estava emprestado para o futebol português. O goleiro Santos, do Fortaleza, foi tentado, mas o próprio time cearense falou que não vai liberar o Santos. Fez um comunicado durante essa semana, bem difícil ele ir para o Corinthians. Lembrando que o Timão enfrenta o Atlético Paranaense com alguns desfalques de peso. Além do Félix Torres e também do Romero, que estão na Copa América, não vai ter o artilheiro Yuri Alberto. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso na partida. Além disso, o lateral esquerdo Hugo sentiu dores no jogo contra o Internacional, é dúvida para o duelo. Já o goleiro Carlos Miguel, que cumpriu suspensão contra o Internacional, deve retornar ao gol e pegar a vaga do Matheus Donelli. Lembrando que o Corinthians passa por uma reformulação também em outros departamentos, mandou embora o Thiago Gasparino, que é do departamento de análise, também praticamente toda a comissão técnica do time sub-20, comandada pelo Danilo, foi demitido ontem. Eles foram campeões da Copa São Paulo no começo do ano, mas depois tiveram um desempenho muito ruim, principalmente no começo do Brasileirão. Então o ídolo corintiano foi mandado embora. Uma boa notícia é que o Kaique, herói da Copinha, foi autor do gol da vitória, né, do Corinthians, renovou o contrato até 2027 e vai ser relacionado para a partida contra o Atlético Paranaense. O Corinthians, que tem uma sequência bastante complicada. Depois do Furacão, enfrenta o Cuiabá em casa e em seguida visita o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. É muito difícil você olhar para o Corinthians e ver também uma boa perspectiva para a temporada. Talvez a boa perspectiva seja troca a direção. Mas trocar a direção no meio do ano também não é nada simples. Porque até você ter um novo presidente, convocar a eleição, esse novo presidente chegar, ter a sorte de ser um cara com uma capacidade administrativa, porque esse problema do Corinthians, o clube já vinha mal há algum tempo, mas não vinha tão mal como está hoje. Ano passado a gente identificou, todo mundo identificou quando houve um debate entre os dois candidatos. E todo mundo olhou assim, esses candidatos, nenhum deles tem condição de conduzir o Corinthians. Momento épico da televisão brasileira. Um deles ganhou. A mesa redonda da Gazeta. Porque... Um deles ganhou e está aí. A gente está vendo o que está acontecendo. O problema maior não é o que está... Assim, agora é a materialização do que se imaginou antes. Por que não apareceu no Corinthians um grupo com capacidade de gestão para encarar o problema de conduzir o Corinthians? Como é que chegou a esse Não ponto? existem corintianos com capacidade? Existem. Mas eles não se colocam não se comprometem a esse desafio. Por quê? Eu acho que aí é a questão. Porque o Corinthians não tem capacidade de apresentar candidatos com nível suficiente para fazer dele o que aconteceu, por exemplo, no Flamengo. A gente tem críticas, eu tenho críticas a uma série de posturas da diretoria do Flamengo, mas era um clube falimentar há uma década, quando apareceu um grupo de executivos interessado em revolucionar a gestão do Flamengo. Executivos em altos postos em várias empresas diferentes, alguns até dentro do poder público, como foi o caso do próprio Bandeira, que foi o ex-presidente do Flamengo, mas com capacidade de gestão, capacidade financeira, pensamento, e a coisa funcionou.
O Flamengo não ganha todos os títulos, mas ele disputa todos os títulos. Não, uma outra realidade. Mas o Flamengo tem o potencial. O Corinthians também tem esse potencial. Agora, cadê os corintianos capazes para que se apresentem para gerir o clube? Não, deixam o clube na mão de incompetentes. Mas será que eles existem? Eles desistem. É claro que existem. Eles vão querer descascar esse abacaxi? Esse que é o problema. É querer descascar o abacaxi. Você não vai pensar que eu tenho certeza que existem vários corintianos, grandes gestores, administradores de empresa, executivos no mercado. Agora, eles vão querer largar... Dívida de quanto? Mais de 2 bi, né, professor? 2 bilhões. Com a política totalmente podre. Quem que vai querer entrar nessa, Eugênio? Alguém que seja apaixonado pelo Corinthians. O Flamengo conseguiu um grupo. Demais. Não, apaixonado e também com visão. Porque apaixonado e competente. E não basta uma pessoa, tem que ser um grupo. Agora... Tem que aparecer um grupo de corintianos de alto nível de capacidade de gestão que esteja pronto para encarar o problema que é o dia a dia do coisa. Agora, o problema, se você chega e mostra boas ideias, boa vontade, boa solução, seriedade, esse problema pode se transformar rapidamente em solução. Porque toda essa pressão que está contra, você pode trazer para o seu lado, fazer com que a torcida entenda a necessidade de uma reconstrução do clube. E aí, se você consegue unir o clube em prol de um projeto positivo, aí, ao invés de ter essa pressão contra, essa pressão vai estar te empurrando a favor. Tem que ter ideias e tem que ter dinheiro também. Porque foi isso que marcou a virada no Palmeiras, por exemplo, que era um clube, historicamente, com problemas políticos... Aí já é um outro modelo. Até maiores que o do Corinthians. Na época dos Mustafás da vida e de outras coisas que o palmeirense conhece, era um clube fechadíssimo politicamente. Aí você teve primeiro o Paulo Nobre, que emprestou dinheiro a juro barato, isso é muito importante, e na sequência a Leila com essa filosofia de hoje. Então, com essas coisas você quebra. O Paulo Nobre foi só o segundo presidente do Palmeiras em todos os tempos que não tem ascendência italiana. Então ele conseguiu quebrar essa coisa cultural, né? Porque ali existe uma cultura de clube, de bairro, para uma entidade que se pretende mundial. Sim. Então tem uma contradição aí, tem o futebol e o clube social. E politicamente quem decide é o clube social. Durante anos você teve um grupo só, que era o grupo Renovação e Transparência, com seus erros e acertos, mas comandando um grupo só. Hoje, pelo menos, você tem 2 grupos, uma oposição a isso. Particularmente, eu acho que os 2 grupos só têm em comum os males que tem feito ultimamente ao Corinthians. Fiel torcida, o clima tá quente no Joaquim Grava. CT Joaquim Grava está assim, muitas notícias estão pipocando, vou trazer para vocês atualizações sobre o volante Wallace. Vou trazer para vocês também atualizações sobre o técnico Antônio Oliveira. Há uma imensa expectativa do treinador não estar à frente na beira do campo no próximo jogo do Timão. O Augusto Melo já está observando outros nomes do mercado. E assim, para essa demissão do Antônio Oliveira acontecer, é só questão de tempo. Tem também o Corinthians tentando atravessar na contratação do volante Wallace, tendo em vista que o Cruzeiro também entrou na parada, galera. Então fica até o final do vídeo, se inscreva no canal. Deixa o like que eu vou atualizar vocês sobre tudo o que está acontecendo no Timão. Primeiro eu quero falar sobre essa situação delicada do técnico Antônio Oliveira. O treinador português pode sair do cargo do Timão a qualquer momento. O Augusto Melo, presidente do Corinthians, já está avaliando nomes, possíveis chegadas de treinadores mais experientes que o técnico português. Há um índice, sim, há uma imensa expectativa do técnico Vanderlei Luxemburgo retornar ao Timão. Eu já acho uma atitude muito precipitada. Eu acho que o Corinthians tem que analisar muito bem o mercado para não fazer outra burrada, entendeu? Tem a situação também do Ramon Dias, que pode estar retornando ao Vasco. O treinador, assim, nem disse que vem para o Corinthians e nem negou a proposta. Ele ainda tem contrato com o Clube Carioca, está esperando o Clube Carioca rescindir o contrato. Ou ele volta para o Vasco, ou ele rescinde o contrato e vem para o Corinthians. E assim, o Corinthians tem que dar uma olhada no futebol sul-americano, treinadores, sabe, aguerridos, treinadores mais inteligentes dentro de campo, taticamente, entendeu? É isso que o Corinthians tem que fazer. A gente viu o Atlético Mineiro indo atrás de um técnico, assim, de baixo escalão, como o Gabriel Milito, e olha o Atlético Mineiro jogando muito bem. Então, eu acho que o Corinthians tem que olhar outros nomes. Vocês concordam? Comentem aqui abaixo. E para finalizar, o Corinthians, assim, vai formalizar uma proposta a qualquer momento para contratar o volante Wallace da Udinese, tendo em vista que o Cruzeiro também entrou na parada, só que o jogador já acenou positivamente ao Timão. O atleta tem uma vontade muito grande
de jogar pelo Corinthians. É um jogador muito interessante, né? Vocês concordam comigo? Comentem aqui abaixo pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, fiel. Tô indo nessa. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.